para contextualizar um pouco para quem de repente não, como eu falei, não está ciente. Quinta-feira de carnaval de 2019, não é isso? Uhum. Você tá saindo do trabalho e aí conte aí pra gente como é que aconteceu. Pronto. Aí quando eu, né, tentei sair dessa relação, eu fui, disse a ele que eu não queria mais. E ele inicialmente chorou, disse que não ia aceitar, mas aí eu fui testando minha própria capacidade de tipo assim, autonomia. Eu falei, não, eu não vou permitir que nem isso eu consigo fazer mais. Eu não consigo nem terminar Nem terminar um namoro. Pera aí, isso aqui. Aí eu comecei a bloquear ele no meu WhatsApp. Eu dizia a ele que eu não atendia quando ele ligava. Aí ele passava a me ligar de números diferentes. Até que ele sofreu uma situação na família dele, que o pai dele tinha um câncer, né? E eu cuidei desse pai dele por um período. E o pai dele morreu nos meus braços, inclusive na casa dele, o câncer terminal. E a mãe dele, depois disso, desenvolveu uma depressão muito grande. Só que a mãe dele também tinha esse peso, porque os dois filhos homens dela, que era ele e o outro, não trabalhavam. Vivia da pensão do pai. Ela era uma mulher que era semi-analfabeta. O pai, que tinha um pulso, já tinha morrido. Esses dois meninos faziam o que queria. O cartão dela ficava na mão dele, você tem ideia. Mas dois adultos, né? Dois adultos, um de 38, o outro de 36. Sim. Aí eu falava, Jesus do céu, como é que pode ela tá deprimida e eu vejo aqui que o básico não tá tendo. E aquilo também me deixava angustiada. E eu cheguei a cogitar a possibilidade deles levarem ela para fazer um acompanhamento psicológico. Sim. E eles diziam não, que era coisa da minha cabeça, que a mãe estava deprimida porque o pai tinha morrido. Mas na verdade era um contexto de problemas que ela estava vivendo ali depois da morte do pai, que era o porto seguro dela. E aí, quando eu terminei com ele, que fiquei afastada uma semana, e ele tentou várias investidas, ligava, e eu tentava várias estratégias de não contato, ele usou um telefone de outra pessoa e me pediu o carro emprestado, porque ia levar a mãe no psicólogo. Ele sabia onde me tocava, porque ele me conhecia muito bem. E ele falava, pô, bem, aí eu não, se vire aí, veja como é que você vai levar, você não tem carro, você tem que entender. E eu sempre fui muito rigorosa com o que eu acreditava, né? Não, você não tem carro, você tem que entender que você não tem carro, você tem que se locomover da forma que você pode. E aí ele, não, Bela, você queria tanto que minha mãe fosse fazer esse tratamento psicológico, e você queria muito que eu fosse trabalhar, né? E eu posso ficar com o carro durante o dia para fazer os trabalhos e levo minha mãe lá e de noite deixo o carro com você. Mas não se preocupe não, que eu só vou pegar o carro para resolver isso. Aí eu falei, pô, Fábio, mas eu não queria emprestar. Aí ele fez assim, o carro vai ficar parado o dia todo no hospital. O que é que custa você deixar eu emprestar o carro? Aí eu falei, tá bom, eu vou emprestar. No coração. Tocou no meu coração. E aí eu emprestei o bendito do carro. Quando ele foi me buscar à noite, ele já foi me buscar com dois homens diferentes dentro do carro. Eu estranhei, porque ele tinha esse perfil muito ciumento. E quando eu dava carona aos colegas de trabalho, ele questionava, como é que botar homem dentro do carro? Eu falava, o que é que tem? Eles vão pro mesmo lugar que eu, não tem nada demais de dar carona. E assim, eu questionava, quando ele questionava algo comigo, eu batia a minha tese e tentava levar adiante. Eu não cedia muito para o que ele queria, porque senão eu já estava me sentindo muito vulnerável. E aí eu falava, não pode ser desse jeito. E aí eu achei estranho, dois homens dentro do meu carro. Como eu não estava conversando muito com ele, eu mantive contato com uma amiga. Falei, amiga, Fábio veio, já chegou. Fique conversando comigo aqui até eu chegar na sua casa, que eu tinha marcado de fazer o cabelo, porque eu não quero muito ficar no carro batendo um papo com ele. E ele tá. Você já estava naquele processo de vou terminar, não já sei. Tinha terminado, já tinha acabado. Aquela semana que eu tinha acabado. Entendi. Eu só tinha emprestado o carro porque ele me sensibilizou. Perfeito. E eu deixei o carro na mão dele. E aí, pra não ter que conversar com ele, eu falei à minha amiga que eu ia conversando com ela. Como eu tava no banco do carona, era o de costume, né? As pessoas perguntam, mas e por que você tava no banco do carona? Porque toda vez que ele ia me buscar, ele dirigia até a casa dele. E quando chegava na casa dele, que eu pegava o carro, assumia o volante e seguia pra minha casa. E assim aconteceu nesse dia. Só que eu estranhei esses dois homens dentro do carro. E aí falei pra ela, pô, amiga, dois homens dentro do carro, facilmente insuportável. Coloca dois homens estranhos, os homens falando coisa com coisa. E aí eu fui falando pra ela, passando o que eu ouvia dos outros dois caras. Até que um dos caras fez assim, meu irmão foi preso injustamente na Barroquinha. E ele não fez nada, ele só devia pensão alimentícia. E aí eu peguei e falei, não é possível, que tipo de gente botou dentro do meu carro? Meu Deus do céu, vai pegar minhas coisas. Porque essa vida de ter 3 escalas, meu carro era tudo dentro do carro. Aí amiga, uns homens estranhos, Fábio botou aqui, peraí que eu vou gravar um áudio aqui pra você ouvir o que eles estão falando.
E aí, quando eu apertei, só que o Fábio, ele tava muito ligado no que eu tava fazendo. Sim. Ele dirigia, mas olhava muito. Aí, quando eu apertei o áudio, ele ligou o som do carro e aumentou. Aquilo me deu um negócio assim, eu falei, ele tá sem noção, né? Ele tá vendo que eu tô no telefone, ele faz um negócio dentro do meu carro, eu fui lá e desliguei o som. Aí ele, você tá falando com quem, Bela? Aí eu falei, eu tô falando com o Shirlene, e você tá vendo que eu tô falando aqui, e você aumenta o som. Aí ele foi e ficou parado. Quando chegou na Bonocô, ele parou o carro. Aí eu, Fábio, por que você parou o carro aqui? Ele, não, tô esperando uma pessoa trazer um dinheiro de um abadá, que era o projeto dele. Eu falei, não, não é possível. Eu empresto meu carro, para no meio da rua, para esperar dinheiro. Eu falei, eu não tô acreditando nisso, não. Sabe, faz o seguinte, saltam vocês três, fica aqui esperando essa pessoa e eu vou seguir com o meu carro. Quando eu falei isso, ele virou e falou para os outros dois assim, tá vendo como ela é? Ela teria coragem de deixar a gente no meio da rua, ela é assim. E ele nunca tinha falado desse jeito comigo. Aí eu falei, eu sou assim como, Fábio? Como é que eu sou? Eu deixei o carro o dia todo na sua mão, emprestei o carro a você, eu não nem namoro com você mais se fiz isso. Aí o cara de trás falou assim, vamos, Fábio Peixe, vamos pra... Ele instigou os caras, sabe? Ele criou uma ira nos caras. E vamos pro Alto do Saldanha. Tipo assim, tá vendo que ela merece mesmo? Porque é o que ela ia fazer. E aí, eu lembro só dessa parte que eles entraram pra ir e eu ainda cheguei a digitar isso. Falei, amiga, enfim, eles estão seguindo pra casa. Daqui a pouco eu chego aí. Foi a última frase que eu digitei. Que tava no celular dela registrado, porque o meu eles levaram. Aí, ele me travou, me deu um golpe de mata-leão e eu apaguei. No que eu apaguei, eu achei, poxa, eu tava tão cansada dos plantões que dormi no carro, que loucura, tava com medo dos homens e eles achando que ele tinha me assaltado. Era um lugar muito tranquilo onde eu tava. Era assim, como se eu estivesse sonhando que tinha acontecido algo comigo, mas que agora eu estava bem. Aí eu falei, agora eu tô bem, tô dormindo, tô tranquila, tô tão cansada que tô dormindo no carro. E quando eu despertei desse sonho, era o braço dele se afastando aqui, né, nessa direção mais ou menos. E quando eu vi o braço, eu falei, meu Deus, é real, o braço de um homem aqui na minha frente. Aí eu gritei. Quando eu gritei, ele veio e me travou de novo. Isso você no banco do carona ainda? No banco do carona. Só que quando ele me travou, eu já não fui mais para esse lugar de apagar, né, de vez. Eu via tudo escuro, daqui a pouco, acho que ele cansava de me apertar e folgava, e eu via clarear tudo de novo. E aí, quando eu gritava, eu sempre chamava a ajuda do meu salvador da pátria, que era Fábio, né? Na minha cabeça, era ele que tinha que me ajudar. Sim. E todas as vezes que eu acordava, eu, Fábio, pelo amor de Deus, me ajude, eu vou morrer, esses homens vão me matar. Porque a sensação que eu tinha é que eu não ia sobreviver aos estrangulamentos. Sim. E aí, eu já comecei a sentir coisas vindo do lado de cá. E aí eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele já tava me atingindo com a faca, o que tava aqui. E aí eu falei, não, Fábio, não me ajuda. Eles estão me agredindo de uma forma muito forte, eu não vou sobreviver, mas pelo menos eu vou entender o que aconteceu. Será que eles já mataram o Fábio primeiro? É um sequestro na minha cabeça. Então você não estava sentindo nem que estava sendo esfaqueado, alguma coisa Eu assim? senti que vinha coisas pra cá, só que a dor, a sensação do enforcamento e aquela agonia Sim. era tão grande, eu sentia algo, mas não tinha noção, porque eu não tinha como virar o pescoço, eles me travavam de verdade. E eles só folgavam, eu acho que porque eles cansavam de ficar apertando e folgava. E até então eu reagia. E o carro tá em movimento? Em movimento. Eu me movimentava muito. Eu já não era aquela presa fácil do primeiro golpe que ele deu. E aí, quando eu percebi que eles não paravam de me agredir e que Fábio não me ajudava, eu falei, meu Deus, como é que eu saio daqui? Eu levei meu pensamento para Deus, falei, Jesus, eu vou morrer aqui, vocês vão me matar e que eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu lembrei, né, falei, poxa, eu vou tentar sair, né, eu faço judô e jiu-jitsu, ele tá me dando um estrangulamento, um golpe de mata-leão, eu vou tentar folgar meu pescoço, porque eu saindo do meu pescoço, saindo dessa posição aqui vulnerável dele, pegar meu pescoço, eu vou conseguir me proteger. E foi aí que eu comecei a usar o banco do carro para baixar meu corpo e eu consegui colocar meu braço. Eu levantei o braço dele, né, aqui e consegui puxar o braço dele de uma vez. E foi nessa alavanca de puxar de uma vez que eu virei uma bolinha. E quando eu virei uma bolinha, que eu usei a flexão de quadril e virei, eu não virei pro lado da janela, eu virei pro lado do motorista, porque eu queria ver o que estava acontecendo com o Fábio.
E quando eu fiz isso, pra minha surpresa, o Fábio tava dirigindo. Como se nada tivesse acontecendo. O carro estava em movimento. E ele olhava para o retrovisor, olhava para o outro e dirigia tranquilamente, enquanto os outros dois tentavam de novo me pegar meu pescoço, só que eu já não deixava mais, porque eu usei o banco do carro para me proteger. Eu baixei toda e ele não conseguia mais pegar meu pescoço, mas vinha com a faca, né? Ele vinha com a faca, o de cá me dava murro e tentava me estrangular de qualquer jeito. E eu, meu Deus do céu, que situação. E agora, Fábio, por que você tá deixando eles fazerem isso comigo? Eu vou morrer. E eu dizia, eu vou morrer porque você tá permitindo isso, você tá aí E você dirigindo. conseguia conversar ainda com ele. Conversar, eu não parava de falar. Eu usei minhas duas mãos, né, para proteger o meu pescoço, porque como eu sou intensivista, eu sabia que se ele pegasse minha jugular e minha carótida, ia ser mais rápido. E eles só vinham no meu pescoço. Então eu deixava meu crânio, meu cabelo sempre foi muito comprido, né? Eles não tinham noção, eu botei a mão aqui, as duas, eu deixava meu crânio e essa região daqui do dorso para eles esfaquearem. E fiquei de costas, então ele não conseguia acesso nem no meu tórax, nem na minha barriga, nem no meu pescoço. E era o tempo que eu queria para entender o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Mas ao menos eu vou entender porque eu tô morrendo. Porque na mesma hora me deu uma sensação assim, se eu tivesse morrido naquele primeiro golpe, e Deus ia ter que passar uma nova linha ali na minha vida para entender porque eu tinha morrido. Porque jamais eu ia imaginar que fosse o Fábio. E aí ele dirigindo e eu, Fábio, por que você tá deixando ele fazer isso comigo? E aí eu fui no meu... na minha essência, né? Minha família, meu Deus, não vai me enterrar, né? Não vai me achar, minha mãe não vai me achar, né? Todo mundo, minha filha, como é que vai ser isso, Fábio? O que é que você vai fazer? Aí eu falei, eu vou ter você dentro da minha casa, você frequenta, né, a casa com meus pais, e o que você vai fazer com eles? Eu já comecei a pensar na minha família. Eu falei, Fábio, pelo amor de Deus, dá tempo de você parar. Eu digo que foi um assalto, desiste disso, me diga por que você tá permitindo que esses homens façam isso. E ele calado. Quando eu vi que quando eu tava falando de mim, da minha família, de tudo, e nada tocava nele, eu falei, eu vou tentar agora falar da vida dele, né? Eu falei, você tem um filho, né? Você pode se prejudicar, porque minha amiga sabe que eu tava com você. E você vai ser um dos suspeitos. E você vai se prejudicar por causa de nada. Eu não tô entendendo porque você tá fazendo isso comigo. Seu pai morreu nos meus braços. Onde seu pai estiver, ele vai ficar muito triste com o que você tá fazendo comigo, Fábio. Porque eu ajudei muito sua família. E aí, quando eu falei isso, ele falou... Aí eu falei, Deus não fica feliz com isso que você tá fazendo, não. E você vai pagar. Tenha certeza que você vai pagar. Mesmo que eu morra, você vai pagar. E aí ele fez assim, Deus sabe de tudo que eu estou fazendo. Porque eu não sou otário pra namorar com você 2 anos e agora você dizer que quer terminar comigo. Aí eu falei, mas isso não é motivo de você matar uma pessoa porque ela não quer estar com você. Aí ele fez assim, é motivo sim, porque a gente se dedica pra pessoa e a pessoa agora dizer que não quer. Então agora você vai ver, você vai morrer. Aí eu falei, meu pai do céu. Aí eu falei, Fábio, então eu fico com você. Não, desespero, né? Eu falei, não, eu fico com você, porque eu não acho justo você tirar minha vida por conta disso, mas dá tempo de você desistir. Talvez você ache que não, porque eu devo estar muito machucada, eu na minha concepção. Mas eu me sinto, eu idiota ainda disse, ainda me sinto viva. Eu não me sinto que eu vou, eu não sentia. Porque depois de tanta porrada que eu tinha tomado, tanta facada, eu falava, poxa, eu não me sentindo morrendo. Eu imaginava que morreu, eu ia me sentir fraca, e eu tinha perdido tanto sangue, mas eu me sentia muito mais forte. Era como se tivesse uma força assim dentro de mim que dizia, você não vai morrer agora. E aí eu, Fábio, eu não me sinto morrendo. Eu fui besta de dizer isso. Aí ele tinha logo que sair, velho. Aí que ele xingou os outros caras. Como é que pode uma mulher só e vocês dois não conseguem? Eu quero que mate ela aqui dentro, entendeu? Não quero que mate lá fora, não. Bora, conclua logo isso aí. Aí eu falei, Jesus, ele não vai parar. Eu vou ver com os caras. Cara, mas é surpreendente. Desculpa até interromper, porque esse diálogo inteiro e o negócio... Foi 40 minutos. E os caras lá... Foram mais ou menos uns 40 você, minutos, foram 68 facadas, você tem ideia. Então foram muito tempo de agressão. Não, eu tô aqui assim... É uma força que ela eu tô teve, agoniado tentando imaginar ela tentando se defender, os caras tentando matar e ela conversando. E não parava de falar. Eu não parava de falar. Eu falava o tempo todo, eu articulava a minha vida. Tanto é que eu virei pra eles e falei. Quando eles perceberam que eu tinha morrido, foi porque justamente eu parei de falar. Acho que eles agora ela morreu. Porque como eu falava muito... Aí eu falei pra eles assim, pra eles dois, né? Eu falei, por favor, acho que vocês estão fazendo isso por dinheiro, mas eu tenho uma filha pra criar. Eu vendo esse carro, eu tinha um spin em 7 lugares na época, eu tenho
patrimônio, eu vendo tudo, eu dou tudo a vocês, mas deixa eu criar minha filha. Aí, eu tenho tudo da vida dela, esse carro a gente vai vender, eu tenho os cartões dela, eu tenho a senha dela, eu tenho tudo da vida dela. Adiante logo, ele foi logo, se antecipou para os caras, né, nem pensar, também os caras não tinham condição nem de pensar, porque assim como eu estava naquela adrenalina, eles também, porque eles estavam há muito tempo me agredindo, então eles já estavam, tanto é que tem relato do pessoal da rua deles, que os caras chegaram com as mãos também todas esfaqueadas, porque naquela vucu-vucu, o outro cara lá não sabia o que era a mão dele, o que era meu pescoço, né? Então, assim, eles também chegaram muito machucados na mão e todos ensanguentados. Ele deu o depoimento do comparsa dele, disse que ele teve que tirar a roupa e ir nu pra casa. Você tem ideia da guerra que foi dentro daquele carro. Meu Deus do céu. Então, assim, quando chegou em um determinado... que eu vi que eles não iam parar, aí eu falei, eu vou me jogar no carro, porque pelo menos minha família me enterra. Vai fazer perícia e vai me achar. Esses homens não vão parar no meio da rua pra pegar um corpo, botar no carro, nem uma câmera ver, nada a ver. Aí eu tive uma inteligência emocional também muito grande. Eu mentalizei tudo e eu fazia as coisas consciente, sabe? Eu tava muito consciente do que tava acontecendo, do que eu poderia fazer. E eu só não tive a ideia de me fingir de morta logo. Porque eu achava que eu poderia articular minha vida com eles dois, com eles três, na verdade, né? E aí, quando chegou um determinado ponto que eu vi que eu não tinha condições com eles três, que eles realmente estão determinados a me matar, eu falei assim, eu vou me jogar aqui, que pelo menos eu sei que o carro tá em movimento, que eu vou morrer, né? Porque vou jogar em um carro em movimento, machucada como eu já tô, mas ao menos vou encontrar meu corpo. E aí foi quando eu abri a porta pra me jogar. E aí, Fábio gritou de lá, segura essa mulher, como é que pode isso? E ele me puxou. Quando o de cá me puxou de vez, eu não tinha mais essa força toda como eu tava no início. Então, assim, e todas as vezes que eu tirava a minha guarda, nas 2 vezes que eu tirei, eles conseguiam pegar em regiões mais calibrosas, né? Ele pegou uma região aqui no meu pescoço que a gente fazer teste de traqueia. Bateu na trave da traqueia. Então, assim, eles chegaram a dar facadas no meu pescoço, porque na hora que eu tirei a guarda, ficou vulnerável pra ele. Vai enfraquecendo também, né? Lutando contra 2 caras num espaço pequeno. Aí eu peguei... Eu falei, não, pô, se eu tentar de novo, eu não vou conseguir mais, porque eu já tava muito fraca e eles me puxaram numa facilidade boa. Eu falei, e agora o que é que eu faço? E aí eu pensei, eu vi que foi um momento que eu olhei pro carro e tinha muito sangue no carro. E a luz interna do meu carro acendia e demorava de apagar no automático, né? E aí eu falava, meu Deus, como é que pode? O carro tá em movimento. A luz interna acendeu, tem sangue pra tudo que é lado. Como é que ninguém tá passando aqui do lado, não tá vendo isso? Deve ser porque tá escuro o carro. Meu carro era vidro, fumê. Aí eu falei, eu vou fazer de novo pra luz acender. Porque é o tempo que alguém passa e vê. Abrindo a porta, né? Você fala. Eu vou tentar abrir a porta e vou acender a luz. E vai acender a luz. E aí, quando eu fiz de novo, no objetivo já de abrir a porta só, porque eu sabia que me jogar eu não ia conseguir... O Fábio também tinha percebido isso, você ter ideia. Ele foi lá e meteu a mão na luz e apagou. Aí eu falei, não dá mais pra fazer isso, porque ele percebeu. E toda vez que eu tiro a guarda, eu tô vulnerável pra eles. Então eu não vou fazer isso. Eu vou fingir que morri. Porque eles dizem o tempo todo que quer me matar. Eu não me sinto ainda morrendo de verdade. Eu me sinto fraca, mas eu não me sinto morrendo agora. Como é que eu vou morrer, Deus? Que horas eu vou morrer? Eu até me questionava, Senhor, que horas eu vou morrer? Porque eu não aguento mais. Eu já tava ficando fraca realmente. E aí eu falei, eu vou fingir que eu morri, porque pra mim tudo é melhor do que estar entre eles. Eu já não aguento mais. Foi quando eu fui parando de falar. Eu tava falando o tempo todo, né? Eu só disse a ele que eu não tava aguentando mais, que ele tava conseguindo o que ele queria, que eu já não tinha mais força. Foi de forma consciente, você parou de falar de forma consciente. Falando, já falando isso pra ele. Sim. Fábio, eu não tô aguentando mais, vocês realmente estão conseguindo o que vocês querem, eu não tenho mais forças, eu tô morrendo, eu já não me sinto mais respirando, fui logo falando isso. E aí, o que eu fiz? Fui falando e virando pro lado, né, da janela. Porque eu falei, eu vou fingir que morri, mas se em algum momento eu precisar respirar, ele tá muito consciente de tudo. E ele vai perceber. Frio, os outros dois, e ele era muito frio. Os outros dois não, tava naquela adrenalina toda. Pra armar um negócio desse, não é possível que não seja Ele frio. planejou 1 mês a minha morte. 1 mês ele assediou os caras que eram usuário de crack. 1 mês, tem ideia. Então, assim, quando eu virei, eu já fui dizendo que eu não tava aguentando mais. E aí eu fiz uma apneia e larguei meu corpo.
Falei, agora Deus, Senhor, tome conta de mim. Porque ou é tudo, é minha última chance, era a minha última cartada. Eu não tinha mais força para lutar com eles e eu precisava me livrar deles. Sim. E aí foi quando eu virei pro outro lado e fingi que morri, larguei meu corpo. Mas foi rápido demais. Quando eu fiz isso, eles pararam o carro, eles já estavam no CIA, então qualquer lugar que eles parassem era o lugar de me jogar. Só que na minha concepção, quando eu caí no buraco, eu achei que eles já tinham uma cova pra me jogar. Porque eu falei, não foi muito rápido quando eu me fingi de morta pra onde eles me jogaram. Então, quando eu fingi de morta, eles já abriram, já havia zoado das portas abrindo, papapá. E eu calada, quieta. E eu falei, Jesus, agora eu morro de TC. Eu ficava, como é que eu vou morrer, Deus? Como é que eu ficava assim? Como é que eu vou morrer? E quieta. Eu falei, vou morrer de TC. Eles vão me jogar na minha cabeça, vão me bater no meio fio, eu vou morrer. E aí eu falei, mas eu vou ficar quieta. E eu quieta, eles tiraram, cada um puxou por um braço, jogaram meu corpo no chão e saíram arrastando meu corpo. E eu lembro que eu sentia minhas costas abrir, né? Minhas costas ficou toda lapada, de que era um lugar de cacto, de pedras. Então eu já tava sem roupa. A guerra foi tanta dentro do carro que depois que eu descobri, só depois, quando eu tava perto do meu resgate, que eu descobri que só tava de sutiã, porque eu não me vi, eu não olhava pra mim, era tudo extinto. E aí eles me jogaram nessa ribanceira e eu senti meu corpo rolar e cair. Aí eu falei, Jesus, é uma cova. Eles vão me enterrar viva. Aí eu falei, que morte terrível. Eu nunca pensei, eu tenho fobia a lugar fechado. Eu falei, eu vou morrer da pior maneira possível. Mas eu falei, mas eu vou ficar quieta, assim. Eu comecei a aceitar as coisas, sabe? Sim. E rezando, e aceitando quieta pra mim. Até que eu não vi eles retornando. Falei, eles não retornam, não vejo barulho deles retornar. E aí o que eu fiz? Falei, eles não retornaram, eles devem ter realmente descartado meu corpo e foram embora. Não vai me enterrar. E aí eu saí. Você não ouviu o barulho do carro saindo? Não dava pra... Foi longe, não. Tá. O carro na pista, o carro aqui, vamos dizer, e ele me jogou aqui e praticamente lá na entrada do coisa era o lugar. Não era perto, não. Sim. Não dava pra me jogar. Ele me arrastou pra um lugar bem distante ainda. Sim. E me jogou. Fora da pista, né? Fora da pista, no mato, assim, sabe? Então não era próximo do carro. Não dava nem pra ouvir que eu tava em pista mais. Mas eu sabia que tava no mato. Por conta do atrito do barro, né? E aí ele me jogou lá. Quando eu tentei sair, eu falei, Jesus, onde ele me jogou é alto. Se eu colocar o pé pra subir, eu posso cair e não ter força pra subir novamente. E aí eu fiz assim, eu vou me arrastar. E foi o que eu fiz. Eu já não tinha mais noção de nada. Eu já tava naquela sobrevivência. Eu virei eu digo assim, eu virei um animal. Porque eu saí quebrando os galhos de árvore na minha mão. Meu dedo ficou de espinho. Meu dedo não, meu braço ficou de espinho do dedo até aqui. Espinho, aqueles espinhos preto de mato. E eu só descobri isso lá na emergência. Porque até então foi tudo no instinto. Eu subi daquele jeito, me arrastando, subi. Quando eu olhei, eu vi que tinha essa distância até a pista. Eu falei, meu Deus, é uma distância grande. Como é que eu chego lá até a pista? Eu não tenho força para chegar. Você não ouvia, tipo, zoada de carro? Eu vi os carros lá na pista, farol, mas eu vi o farol bem longe. Porque atingiu as minhas duas visões, né? Eu fiquei como sequela, perda visual do olho direito. Eu perdi 95% da minha visão, não é funcional. Eu fiquei com deficiência visual. E o olho esquerdo também acometeu do lado de cá. Então, nessa situação aí, eu tava com esse olho praticamente pra fora. Esse aqui todo machucado. E toda arrebentada de sangue em tudo que era lugar. Então, eu não tinha visão boa. Eu via um farolzinho lá distante, mas eu tinha que chegar. E aí, eu fui me arrastando, até lá, eu não ficava em pé. E quando chegou num determinado ponto, tinha um guarda-rei, né? Aí eu falei assim, Jesus, eu vou ter que passar esse guarda-rei. Era um negócio desse tamanho, mas parecia um muro de 10 metros pra mim. Sim. Aí eu falei assim, como é que eu faço? Eu vou ter que ficar em pé. Arrastada, eu não vou conseguir passar aqui. E aí eu orei o primeiro Pai Nosso, tentei ficar em pé, não consegui. Caí. No segundo eu consegui ficar de pé. Mas eu não tinha força pra levantar o braço, sabe? E aí eu falava, como é que eu pedi ajuda? Eu tô aqui em pé. Achei que eu ficando em pé do lado de uma pista, alguém ia passar e me ajudar. Ninguém me ajudava. Ninguém me ajuda, eu tenho que me movimentar, né? Eu tenho que tentar dizer que eu tô aqui querendo ajuda, mas eu não tinha como levantar o braço, porque eu não tinha força pra isso. E aí o que eu fiz? Eu fui cambaleando até o meio da pista, eu ia até o meio, voltava um pouquinho, mas eu falava, se eu for mais um pouco, eu posso não conseguir voltar tudo, cair, morrer atropelada e ver um carro passar por cima de mim, eu lúcida desse jeito que eu tô aqui ainda. Eu não tenho força, mas meu cérebro tava a 1000. E aí foi quando um ônibus passou e tentou desviar assim de mim.
E um caminhoneiro reduziu a velocidade, quase que freou para ver o que estava acontecendo. Quando ele fez isso, eu falei, é minha chance. Eu vou me jogar em cima desse caminhão. Ele vai ter que me arrastar com ele em cima dele. E aí eu me joguei em cima do caminhão. Quando eu me joguei no capô dele, ele me olhava com a cara assustada assim. Eu falava, meu Deus, ele não faz nada, só tá me olhando. E aí, o que eu faço? Eu vou ter que ir até ele. O cara tava até meio estarrecido com o que tava vendo, ele tava né? assustado. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir até ele. Aí eu fui até ele. Quando eu fui até ele, que eu me pendurei na... Eu praticamente me pendurei, me projetei pra dentro do caminhão dele, na janela dele, porque eu falei, se ele não vai me arrastar comigo pendurada, eu não vou ficar aqui parada aqui embaixo, pelo visto ele não vai me ajudar. E aí eu me pendurei, eu tinha esses cortes daqui que injetava sangue no rosto do rapaz. E ele, moço, pelo amor de Deus, a senhora tá morrendo, desça daí, desça daí. Eu falei, moço, deixa eu te falar, eu tenho uma filha, minha filha tá em casa sozinha. E aí contei minha vida pra ele, em 1 minuto, contei tudo pra esse homem. E o homem parado, estarrecido. Aí eu falei, moço, pegue o celular, liga pra polícia, tira minha filha de casa, não precisa você me dar socorro. Eu sei que eu estou morrendo, eu sou da área de saúde, eu não sinto mais meu corpo, eu não tenho forças, mas eu tenho uma filha, eu tenho minha mãe que tá em casa. Você tava com medo já de sua filha lá, de repente ele fazer alguma coisa lá. Sequestrar minha filha, fazer alguma coisa, Entendi. né? Porque minha filha era a única herdeira minha, né? A única coisa que podia ter. Eu não sabia mais. Sua casa, enfim, só tinha mulheres, era você e sua filha, só Eu e e sua minha mãe. filha, minha mãe morava na casa dela, mas eu e minha filha morava sozinha dentro de casa. E ele tinha acesso. E minha filha, assim como eu, tanto é que minha filha ligou pra ele pra saber porque eu tinha demorado. Ele, oxe, filhinha, sua mãe me deixou na Bonocô. Você tem ideia da frieza desse homem, né? Então, assim, se retrata de um perfil muito psicopata, né? De uma pessoa fria. Ele foi pra casa depois de tudo isso, se arrumou, tomou banho e ia pro carnaval, ia pro projeto dele. Foi lá no hospital consolar minha família da minha morte. Por isso que ele conseguiu ser preso em flagrante. Mas aí esse caminhoneiro, ele ligou. Não ligou. O caminhoneiro, quando eu disse, desça que eu ligo. Desça do carro que eu ligo. Quando eu desci, ele arrastou o carro. Aí eu falei, ferrou, a iniquidade tá tão grande na terra que o cara que eu falei minha vida inteira não me ajudou, quem vai mais me ajudar? O outro que eu achava que era meu namorado, que era uma pessoa que eu confiava, tentou me matar. Então faz Ele assim. pediu pra você sair. Que ele ia ligar, que era só descer que ele ia ligar. Quando eu desci, mas depois ele foi no São Isabel. E aí falou com as minhas amigas lá, você vê como Deus é bom. Ele contou tudo igualzinho como eu contei. E ele falou que ele ficou assustado, que ele, segundo ele, tinha ligado, né, pra polícia depois, mais adiante, mas que ele já tinha dado socorro a uma pessoa uma vez. Ele tinha, nesse dia, vindo de uma audiência, porque é um processo muito grande, quando você ajuda, por ele ser caminhoneiro, ele ter esses contatos diretos com essas coisas, não justificou. Mas, aí o que aconteceu? Eu voltei, né, eu falei, o jeito que tem é eu morrer com dignidade. Eu passei a não sentir meus membros inferiores. Eu falei, eu não sinto minhas pernas, eu tenho que, Senhor, chegar até o acostamento. Eu quero cair ali e esperar meu coração parar. Porque eu vou entrar em hipovolemia e vou morrer. Mas aqui no meio da pista eu não quero morrer com o carro passando por cima de mim. E aí eu fui cambaleando e aí caí no acostamento. Quando eu caí no acostamento, eu fiquei testando que eu conseguia movimentar. E eu não conseguia movimentar mais quase nada no meu corpo. A única coisa que eu movimentava era meus dedos. Dessa mão direita, porque era a mão que ficava, eu digo, a mão de trás, né? E nesse movimento da mão, eu pensava o seguinte, eu vou movimentar minha mão para um carro, quando passar, ver que eu ainda tô viva. Quando eu parar, minha mão vai parar de mexer e eu não vou sentir mais nada. Então, para mim, tanto faz. E aí eu fiquei rezando, movimentando meus dedos nesse sentido. Não mais em resgate, porque eu já não me sentia mais capaz de sobreviver. E aí foi quando eu ouvi uma voz de um homem. Moça, moça... Aí eu, pelo amor de Deus, não precisa me matar mais não, eu já tô morrendo, eu achei que era eles que tinham voltado. Eu falei, já tô morrendo, eu já tô morrendo. Ele, não, a gente não vai te matar, a gente quer saber o seu nome, a gente quer te ajudar. Então, um casal de moto passou, viu o meu corpo no chão e a mulher falou, pro marido, ela tá morta. E o marido, não, o dedo dela balança. E eles voltaram na contramão pra me ajudar. Então, pra você ver o poder de Deus naquele noite pra mim, na minha vida. Então, eu digo assim, eu falo da minha história, porque eu digo assim, gente, eu fui resgatada de um abismo mesmo da morte, do vale da morte. Eu desejei, inclusive, ela. Eu falei, eu prefiro morrer do que viver nesse mundo que tem pessoas desse tipo de gente. Eu já falei o que eu tinha que falar, o nome dele, minha parte foi feita, então agora pode me levar, porque eu não tô disposta a continuar numa situação dessa. E aí foi quando eles ligaram pra SAMU,
A SAMU veio, me pegou, me levaram para o resgate no hospital público, porque eu fui encontrada, né? Teoricamente, você tem que ir para o hospital público. E lá eu fui para o leito de emergência, de urgência de parada. Eles fizeram o controle inicial, queriam me entubar. Eu pedi por tudo, falei, eu sou da área de saúde, sou intensivista. Dá para segurar até minha família chegar? Ah, não, mas você perdeu muito sangue, você tá hipoxêmia, mas dá para segurar, doutor, segura. E aí acharam meu crachá do Santa Isabel, já o médico plantonista de lá era um médico do Santa Isabel, desceu no UTI, foi aquela coisa, não, pode ficar tranquilo que a gente vai. E aí eu tive aquele suporte, graças a Deus, maravilhoso no hospital. E aí me segurou. Foi muito bom pra mim, eles me seguraram. Então vamos segurar mais um pouquinho até outra equipe chegar, porque ela vai ter que fazer cirurgia. E como eu tinha comido há pouco tempo, eles aproveitaram para dar essa segurada para me levar pro centro cirúrgico, porque eram suturar cortes. Eles não iam ter como me suturar. Sim, sim. Então ele tinha que me entubar realmente para fazer a correção. E até porque eu tive que passar pelas tomografias, porque a gente ficou suspeito de lesão medular por causa da queda, eu não sentia minhas pernas, Sim. aquela coisa toda. E aí, quando saiu da tomografia, que eles viram que não tinha lesão axonal difusa, só tinha no subgaleal. E aí eu fui, as esperanças foram se renovando em mim. Eu, gente, como eu tenho condições de sobreviver, né? Porque como a gente da área já fica, né? Não vou ficar tetraplégica, não teve lesão cervical. E aí eu fui analisando o contexto das coisas. E lá, meu O tempo todo você continua consciente. lúcida. É surpreendente isso aí, né? Lúcida. Eu não perdi em nenhum momento a consciência. Nenhum momento. Fui entubada 2 vezes, praticamente, uma atrás da outra. E quando eu voltava lúcida, Sim. consciente, sabe? E aí eu dei o telefone do meu ex-marido e da minha amiga que estava no carnaval e da minha irmã para o hospital, os contatos. Meu ex-marido chegou logo lá, minha amiga também chegou e minha irmã, quando soube do que aconteceu comigo, ligou para quem? Para o agressor. E falou, fulano, eu tô aqui, já desmaiei, já levantei e eu tenho que ir no hospital porque encontraram a Isabela, ela tá em estado grave e a gente sabe o que é e eu tô aqui sem saber o que fazer. Vixe, aí que ele se desesperou. Aí ele fez assim, mas ela falou alguma coisa? E aí minha irmã, não sei, eles não me informaram nada. Você pode ir lá comigo? Aí ele, não, é porque eu tô sem como ir, não tô com Uber mesmo. Como assim Uber? Tipo assim, minha irmã conhecendo ele e disse como é que ele cogita isso, ele é uma pessoa que era tão assim com Isabela. Mas minha irmã, na hora da agonia, não desconfiou tanto. E aí foi quando minha irmã falou, vai, Fábio, chegar lá a gente vê isso, pelo amor de Deus, que eu tô indo pra lá. Quando minha irmã chegou lá, minha irmã soube o que tinha acontecido. E ele começou a ligar. Porque você mesmo relatou, Eu então. mesmo relatei Você tava tudo, lúcida, né? lúcida. Foi minha salvação, né? Eu relatei tudo. E aí, inclusive, meu ex-marido era policial civil e advogado. E aí eu relatei pra ele foi lá. E nesses hospitais públicos sempre fica uma delegada e um policial, né? Ele foi lá e passou tudo que eu tinha falado. E aí, quando ele ligou, ficou ligando copiosamente, minha amiga e meu ex-marido falaram, atenda e diga que ela morreu. Porque aí ele vem e a gente consegue dar o flagrante. Porque se ele livrar o flagrante, vai ser mais difícil de encontrar ele. E aí foi quando minha irmã disse a ele, ó, Fábio, minha irmã morreu, só você para dar notícia à minha mãe, porque eu não tenho nem condições de falar com minha mãe. Você pode vir para cá pro hospital? Ele, não, claro. Aí ele já... Agora ele podia... Aí o que é que ele fez? Ele deixou ele estava transitando em Salvador com meu carro ensanguentado, que nem a perícia disse que falava assim, como é que ele conseguiu andar daquele jeito com aquele carro? Ele deixou o carro na Santa Cruz, o lugar onde ele tinha um projeto de vender os abadás, pegou um Uber, o Uber disse que viu ele entrando dentro do carro, deixando um saco, entrou no Uber e foi até o hospital. Quando chegou no hospital, minha irmã ainda teve que abraçar ele, porque só tinha um policial e estava ouvindo meu ex-marido. E aí minha irmã teve que abraçar ele e ele fingiu choro. Disse, como é que alguém faz isso com Bela, uma pessoa tão boa? Meu Deus do céu. E aí quando o policial e meu ex-marido foi se aproximando dele, ele desconfiou, tentou fugir. Só que aí todos os outros acompanhantes e as outras pessoas do hospital já estavam sabendo da repercussão do caso. E aí conseguiram correr atrás dele, ainda deram um lixamento nele e conseguiu prender ele. No que conseguiu prender ele usou a versão que eu tinha dito, né, pra ele, que tinha sido um assalto e que ele tinha ficado na Bonocô e que os assaltantes tinham me sequestrado.
Aí a delegada fez, mas como foi um assalto e você tá todo arrumado, não foi na delegacia? Que horas foi isso? 8 horas da manhã, já era meia-noite. E meia-noite você não foi? Não, eu ia, doutora, na delegacia, você quer ir meu ex-marido, como é advogado, fez assim, doutora, eu aconselho a senhora entrar. E eu vi Isabela, ela tá lúcida, ela ainda não foi entubada, não foi pro centro cirúrgico ainda. Ela, não, mas eu soube que a menina tá em estado grave, não vou entrar. Ela, não, por favor, eu quero que a senhora entre pra ver, se ela não tiver condições de falar, a senhora sai. Quando ela entrou, eu lembro que minha maca tava mais ou menos nessa posição, a porta ali assim. E eu virei um bloco. Eu não movimentava a cabeça, não movimentava nada. Só ouvi, meus sentidos ficaram muito mais apurados. E eu via ela dizendo assim, mas estou dizendo, ela não tem condição de falar, essa menina tá muito mal. E aí eu fiz, se aproxime, doutora, eu tenho sim. Se aproxime, eu não consigo virar meu pescoço, mas eu falo tudo. E aí ela veio com a pranchetinha na mão, não esqueça, e ficou do meu lado. E eu comecei a falar tudo do jeito que eu falei aqui a vocês, do mesmo jeito que eu falei a vocês. E ela chorava, assim, ela chorava. E o Fábio tava Tava detido lá. Tá já detido. Detida. Mas na versão dele lá. Quando ela ouviu a minha versão, ela fez assim, eu não acredito que esse homem teve essa frieza. Você precisa ver a cara da frieza que esse homem está lá. Incrível o que ele fez com você, ele acabou com você. Porque quem me via dizia, meu Deus, ela não vai, né? Se você vê as fotos, né? Pelo menos não vou. Então, assim, aí eu falei, não, mas eu falei, Deus já me deu a vida, doutora, de volta. E eu tenho certeza que eu vou ficar boa. Faça seu trabalho. Só fez isso pra ela não se preocupe. Que no mínimo, esse homem vai pegar 30 anos de cadeia. Foi a frase que ela me disse. Infelizmente, não foi isso que a justiça decretou, né? E aí ela saiu lá e conseguiu dar o flagrante dele, conseguiu tirar o depoimento dele verdadeiro. Sim. Ele confessou o crime, ele disse realmente que tinha planejado a minha morte, que tinha contratado 2 homens no valor de R$500 cada um, mas só tinha dado 250, que no outro dia ia dar o 250, você tem ideia. E que os homens eram pessoas que ele conhecia, mas não disse que era da rua dele, não, nada disso. Ele omitiu isso aí, mentiu, né? Aí depois de um tempo, né, das divulgações, porque eu não tive vergonha, eu fui para todas as televisões, mesmo machucada, cheia de pontos, ainda cheia de curativos, ainda com os pontos no rosto, eu dava depoimento. E aí as pessoas se sensibilizaram com o meu caso, na própria rua dele denunciaram os outros 2, né? E aí conseguiu prender. Então eram conhecidos da rua ali. Da rua dele, só que morava um pouco mais adiante. Sim. Eram eles meninos, um era lavador de carro, que usava droga, né? E o outro, que era do tráfico também, que ele seduziu esses 2 para que fizesse o serviço. E aí foi preso um, depois foi preso o outro, só que o outro eles deram o nome de uma pessoa errada. Né? Eles não quiseram dar o nome do traficante mesmo, porque era barra mais pesada e sabia que ia vir retaliação para a família deles. Então, assim, o que mais me inquieta é justamente isso. 5 meses depois, esse outro que ele deu o nome errado foi solto. E um ainda está em liberdade. E inquieta muito a gente saber que a polícia se permanece muito neutra em relação a isso, sabe? Então prenderam o Fábio, o comparsa, e tem um que... Tem um que tá solto. Que não, inclusive, não foi nem identificado. Julgado. Ele deu um apelido, não foi identificado pela Polícia Civil. A gente pediu, nossos advogados pediram para a identificação do outro agressor. Isso não foi feito. Né? Como já tinha um tempo, já meu julgamento aconteceu 3 anos e 6 meses depois do ocorrido. Aconteceu agora em agosto, 22 de agosto. Então, assim, é um absurdo com a vagarosidade da lei. E ele só se permaneceu preso, aguardando esse julgamento, por conta da repercussão que teve o caso e da ação dos meus advogados, juntamente com o Ministério Público, para que isso acontecesse. Mas, assim, é muito triste a gente ver que o Fábio pegou 23 anos, pelo fato de eu estar viva, a pena dele reduziu a 50%. Então ele vai para 10 anos e 6 meses. Então, assim, eu estou viva, o benefício não é para mim que estou viva, é para o agressor que não conseguiu matar a vítima. Porque foi incompetente até. Pois é. Com perdão da coisa, mas 2 pessoas, enfim, graças a Deus não conseguiram. Graças a Deus. Então, assim, eu sou aqui um milagre, né? E... até quando a gente vai ter que contar com a sorte ou com o milagre, né? Porque muitas mulheres não teve a sorte que eu tive, não teve a oportunidade que eu tive, estão veladas já.